Boa noite todos e todas, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast que vai levar você para o próximo nível. Eleve Level, o seu podcast para escalar você, expandir repertório e ter a oportunidade de conectar. Calma, você vai sentar nessa mesa e vai participar de convidados extraordinários. E esse programa já começa com nível altíssimo, porque a gente já começa o projeto com um grande patrocínio da Winner, a sua experiência gourmet, com qualidade e segurança no conforto da sua casa. Então, se você ainda não conhece, fica aqui o convite nos melhores condomínios de luxo de Salvador, uma experiência gastronômica que vai impactar você. Tomar seu vinho, sair tranquilo, não ter problema com o trânsito, mas acima de tudo, a experiência gourmet que é o mais importante. Se você está chegando aqui agora, vocês todos estão chegando, bora, aproveita e dispara, convida alguém para fazer parte desse podcast, porque hoje a gente vai apresentar para vocês o que vai ser o Eleve Level Cast, a oportunidade de fazer com que você possa ter uma mentoria semanal, é isso mesmo. E óbvio que para falar de mentoria eu preciso apresentar quem são os mentores. Então, com vocês, Leonardo Leão. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Eleve Level. Que alegria! Pois é, Lio. Obrigado, boa noite. E que noite para a gente inaugurar o podcast, né? Uau. Uma noite de superlua, a superlua azul. Pois é, tá maravilhoso. Vai trazer boas energias para esse podcast, com certeza. E vamos começar com o pé direito. Muito bom. Então, Léo, vamos iniciar aqui para a nossa audiência que está acompanhando a abertura desse projeto que, gente, vocês vão entender a essência de onde é que nasceu essa história do Eleve Level. E para a gente começar a contar essa história para vocês, eu preciso que Léo se apresente. Porque só desse lugar que eles vão entender aí por que Eleve Level, de onde é que nasceu isso. Então, começa contando um pouquinho aí da sua história, para quem ainda não conhece Leonardo Leão. E para mim, que estou aqui como co-host, já eu conto quem eu sou. Mas começa aí, Léo, conta aí para a turma. Então, meu nome é Leonardo Leão. Sou engenheiro civil de formação, atuei durante 16 anos na construção civil, dentro de uma construtora familiar. Comecei como estagiário, passei por todos os setores da empresa, né? A empresa ainda era uma empresa muito focada em obras públicas e aí comecei a desenvolver lá a parte de incorporações junto com os sócios e lançamos mais de 800 unidades imobiliárias durante esse período. Internacionalizamos a empresa. Hoje a Leão Engenharia ela constrói empreendimentos tanto no Brasil como em Portugal. Lá em Portugal a gente está em Estoril, Cascais, Oeiras, Porto, Lisboa. A gente ainda expandiu os negócios também. Montamos uma startup de tecnologia, a Módulos One. Uma empresa que nasceu também em Portugal, a gente trouxe para o Brasil. Ou seja, o negócio é internacionalizar, né? Já entendi que tem um DNA internacional aqui nessa mesa. Já a gente vai aprofundar essa história aí de mindset internacional do Leonardo Leão. Mas conta, e aí vocês expandiram, começaram na inovação também? Como CEO da Módulos One, a gente internacionalizou a empresa, transformou a empresa no SA de capital fechado. Passamos por 3 rodadas de investimento. A última rodada, recentemente, há 3 anos, atingimos um valuation de 27 milhões. Caramba, a empresa começou do zero. E durante todo esse período, eu fui fazendo gestão de negócios, né? Aprendendo, adquirindo conhecimento. Expandi também para o ramo de alimentos e bebidas, né? Tava pouco não, né? Engenharia, tecnologia, inovação, entrou no alimento. Mas me conta como é que é essa história de entrar de uma área completamente diferente da que você veio. Como é que aconteceu isso? Geralmente esses projetos assim de alimentos e bebidas saem de uma mesa de bar. Foi daí que nasceu essa história desse projeto? Pois é, Lilian, você acertou, saiu de uma mesa de bar. Olha só, não erra, é sempre assim. Muitos grandes projetos nascem em mesa de bar, né? Acho que o projeto do Winner é um projeto onde eu estava com o meu primeiro sócio, o Guru. Um abraço, Guru, para você. A gente estava no bar do condomínio, né, e comentando como era fraco o ambiente, a experiência. E aí pensamos, por que não fazermos algo diferente, algo inovador? A gente sabia que havia ali uma reserva de mercado muito importante, né? É um condomínio com muita gente. E que tem uma infraestrutura de luxo, uma infraestrutura muito boa e que o bar do condomínio não condizia com isso. E aí precisávamos de mais sócios, trouxemos mais sócios para o restaurante para nos ajudar
a fazer o investimento, era um investimento alto. E aí montamos uma experiência gastronômica completa, um restaurante temático, disruptivo, com alta capacidade de escalar. A gente hoje vive na Bahia e no Brasil problemas de segurança pública muito graves. E o restaurante Winner, ele, de certa forma, promove o conforto da segurança porque ele está dentro do seu lar. Você sente que está fora porque você tem uma experiência de um restaurante completo, com um cardápio variado, com mais de 200 itens. Um ambiente climatizado, com mais de 18 televisores, PlayStation para videogames, ou para as crianças. Né? Já estamos em 2 condomínios aqui em Salvador e já com propostas aí para o Litoral Norte e até para São Paulo. Então, é um projeto que eu assim, nunca pensei em estar na área de alimentos e bebidas, mas hoje é um dos projetos que eu tenho, que eu mais admiro e mais gosto de... E não pense você que você não vai compartilhar esse mindset, porque alguém que vem da indústria de imobiliária, engenheiro geralmente tem aquela coisa assim, bem cartesiana, bem certinho, entrar na indústria de inovação e tecnologia, ou seja, ele rodou um MVP, conseguiu fazer o negócio ter um spin-up de crescimento ao ponto de chegar a 27 milhões e depois migrar para alimentos e bebida, ou seja, tem muita coisa para a gente aprender com esse cara aqui, e essa é só a abertura, mas eu sei que não parou por aí, e é por isso que a gente está aqui apresentando a primeira edição para vocês, primeiro episódio do Eleve Level, o seu cast para o próximo nível. Eu queria saber o que aconteceu para esse novo projeto. Eu acho que é hora de você compartilhar com quem está aqui conosco que projeto é esse, por que nasceu essa necessidade, porque a gente já começa a introduzir aqui para nossa audiência o que é o Eleve Level, por que ele nasceu. E o que vai ser o Eleve Level E Cast, o que a gente vai entregar nesse lugar aqui para vocês. Exatamente. O Eleve Level nasceu de um propósito. Durante toda a minha carreira, um pouquinho que eu compartilhei agora com vocês, eu fiz gestão de negócios. E eu percebia que tudo que eu absorvi e aprendi, e essa bagagem construída, era muito possível, e eu queria me desafiar se havia a possibilidade de eu conseguir transmitir isso para outras pessoas, né? E esse projeto é um projeto de mentoria, e a ideia também é trazer aqui para o Eleve Level Cast uma mentoria semanal, para que as pessoas possam encontrar aqui insights, encontrar soluções para mudar de nível, para sair da zona de conforto, se desafiar, partir para a execução. Muita gente fica nos sonhos, né? E acaba tendo medo de executar, e mostrar os caminhos. E como desviar de algumas barreiras, né? Alguns obstáculos que todo empreendedor encontra e vai encontrar durante sua vida. E como eu tive muitos desses desafios, eu vou ajudá-los a pular muito desses obstáculos e quem sabe, ter atalhos para acelerar seu negócio. Aí é que eu vou contar para vocês, porque se ele achou que ele ia sentar nessa cadeira e eu não ia fazer pergunta quais foram os desafios e como foi que ele virou essa chave, ele se enganou, porque eu vou apertar ele mesmo sem abraçar. É o seguinte, Leonardo, você me falou aí sobre esse novo projeto. Geralmente eu ouço muito dos empresários falar assim, Lili, eu era muito solicitado, muitas pessoas me procuravam, pediam ali ajuda e desse lugar eu comecei a ver negócio, porque empresário tem dessas. Toda e qualquer oportunidade se transforma em negócio. A gente está ali, tem um apetite a resolver problema que é uma coisa séria, né? Então, geralmente, esses projetos que nascem de um propósito genuíno, ele vem de uma demanda de alguém olhar em você um potencial, uma competência, uma habilidade e requisitar isso de você. E é algo tão fácil, tão comum, tão natural, que você não percebe que é uma qualidade genuína. Foi mais ou menos assim que aconteceu com você, Léo? Como é que aconteceu esse lugar de você ouvir outros empresários e trazer soluções para eles? Como é que funciona essa jornada de mentoria que você acabou de mencionar? Quando a gente faz a gestão dos nossos negócios, a gente não está ali pensando se nós temos ou não capacidade de transmitir isso para outra pessoa. Se o problema que você resolveu dentro do seu negócio resolve o problema do vizinho, mais ou menos aí. Exatamente. E eu era muito requisitado, sempre fui muito requisitado a dar dicas, a tirar dúvidas, né? Era um conselheiro sentar na cadeira de board, né? Isso, exatamente. Mas eu acho que a grande mudança de mindset para que eu pudesse ter o propósito, a vontade de desenvolver esse projeto,
começou com uma sensação de que eu precisava fazer algumas mudanças a nível pessoal. Olha, né? Só. De desenvolvimento pessoal, de correção de alguns rumos, né? E eu fazia... Recalculou a rota em algum momento. Exato. Eu fazia muita entrega, eu sempre fui um workaholic, trabalhava com muito afinco, não tinha... Era uma esponja, pegava tudo para mim, abraçava, fazia as coisas acontecerem. E acho que ao longo dessa carreira eu fui deixando um pouquinho de lado desenvolvimento a nível pessoal para algumas áreas. Certo. E acho que a partir daí, quando eu percebi isso veio até no começo da pandemia, né? Foi que eu comecei a perceber que havia algo mais do que aquilo que eu já tinha conquistado e que eu podia fazer não só para mim mesmo, mas também para o mundo. Quando foi que a chave virou? Aquele momento em que você assim, caramba, isso aqui bateu e doeu. E tem aquela máxima, né? Se bater e doer, toma que é teu. Qual foi o lugar, o momento ou a experiência que você viveu que você assim, ok, estou na zona de conforto, meus negócios já estão rodando, a operação está muito redonda, sincronizada, o fluxo do negócio está ali vivo, é rentável, tem uma outra oportunidade. Quem foi, como foi, quem foi que subiu a sua... Quem foi que levou você para o próximo nível? Já que você está aqui querendo levar todo mundo para o próximo nível, quem foi que levou você para o próximo nível? Engraçado essa pergunta, Lilian, porque... no começo da pandemia, eu estava em casa, a gente estava em lockdown, né? Ninguém podia sair. E meu filho estava ouvindo um influencer que eu nem... Que você tinha preconceito, diga logo. Não, eu não gosto dele e não gostei do que ele falou, né? Mas, de certa forma, isso me provocou. Ele disse, eu não vou dizer o nome de quem foi, mas ele disse, e eu ouvi de relance, que gordo não passa credibilidade. Né? Eu não concordo com isso. Naquele momento eu estava num sobrepeso absurdo. Eu cheguei a pesar 116 quilos. Sempre fui muito alto, então não aparentava tanto, mas estava pesando 116 quilos. E eu comecei a fazer uma reflexão de que, poxa, de toda essa construção, toda essa carreira e essa bagagem que eu estou construindo, qual é a imagem que eu estou passando... O posicionamento da sua marca pessoal. Para as pessoas, exatamente. Então, aquilo me incomodou. Né? E eu comecei a me provocar, a tentar fazer algumas mudanças, ainda de forma muito indisciplinada, né? E sem talvez um método, e sem alguém que pudesse te direcionar. Isso. Mas estava desconfortável, estava assim, não tá legal, tem alguma coisa que eu ainda não sei, tem alguma coisa que eu preciso aprender, e de alguma forma essa fala de alguém que você nem curte tanto, bateu e doeu. Bateu e doeu, e assim, eu não conseguiria sem ajuda. Eu sempre, assim como nos negócios, eu procuro me cercar de pessoas competentes, capazes, e cada um na sua competência, e absorver isso. Para mudar o meu desenvolvimento pessoal, eu também procurei ajuda. Procurei ajuda na área médica, procurei ajuda em livros. Comecei a ler com muito mais afinco, coisa que eu sempre gostei de ler, mas não tinha o hábito de fazer essa leitura constante. E fui transformando. Né? E essa transformação, eu percebi que foi positiva e refletia também nos meus negócios. Maravilha! Né? E eu sempre falo isso, é impossível dissociar o desenvolvimento pessoal do desenvolvimento profissional. Com certeza. Não tem como você estar completo profissionalmente se você estiver incompleto pessoalmente. E eu não estou falando pessoalmente a nível de família, eu, graças a Deus, sempre fui muito ligado à minha família, faço tudo que eu posso pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha família, mas era comigo, sabe? Com você mesmo. Eu sempre fui muito altruísta, então eu cuidava de tudo e de todos e deixava o Leonardo Leão por último. E aí, quando eu percebi isso, eu comecei a fazer essa mudança, essa transformação e tudo mudou. E aí eu percebi que, por que não trazer essa experiência e contar um pouquinho disso que eu vivi para as pessoas. E aí foi que começou a vir a história do Eleve o Level, né? De trazer toda essa experiência, não só a nível empresarial, ajudando empreendedores, executivos, pessoas que querem empreender e inovar e que tenha dificuldades no negócio ou que esteja num nível estagnado, a como sair e mudar de nível, e por isso o batismo do Eleve o Level, de elevar o nível, mas também no desenvolvimento pessoal, porque não tem como dissociar. E às vezes, Leonardo, a gente percebe que o empresário ele vive às vezes tão sufocado, é aquele momento o tempo inteiro ali apagando ensejo, que ele não consegue nem olhar para si.
Então ele está o tempo inteiro, como é que eu vou fazer o meu negócio ir para o próximo nível? Como é que eu vou fazer para faturar mais? Como é que eu vou fazer para sanar tal problema? E ele não termina tendo tempo. Eu digo sempre, se nós fôssemos gentis como nós somos com os nossos negócios, com os nossos colaboradores, com a gente, certamente a gente conseguiria elevar todo mundo. Porque quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Então, a partir do momento que o CEO, o executivo, ele tem esse olhar genuíno de cuidar-se, ele inevitavelmente cuida. E é isso que acontece, que foi o que aconteceu com você. Então é desse lugar que nasce o Eleve Level, com esse objetivo de fazer com que mais pessoas alcancem um próximo nível. E é isso que a galera vai encontrar aqui. Diga aí o que é que as pessoas que estão nos ouvindo... O objetivo desse primeiro episódio é apresentar para você. O que é que você vai assistir aqui, o que é que você vai ouvir aqui. As pessoas que nós vamos convidar, e já fica aqui, ó, por favor, deixa aí no comentário quem é que você quer assistir aqui no podcast Eleve Level. Quem é que você gostaria de ouvir história? Como é que conseguiram ultrapassar limites, atravessar desafios? Como é que conseguiram construir fortunas? Porque a gente vai falar muito aqui sobre um mindset de merecimento, de crescimento, de prosperidade, mas também contar como é que essas pessoas pularam esses gatilhos mentais que contribuíram para que elas avançassem. Então já aproveita e deixa aí nos comentários qual o nome de um empresário baiano que você gostaria de assistir aqui sentado nessa mesa. E não importa qual a área, pode ser empresário de qualquer área, até porque as dores são as mesmas. Quanto mais cliente eu mentoro, mais eu percebo que as dificuldades e os desafios são muito similares, mesmo em nichos diferentes, né? Então a ideia do Eleve Level Cast é trazer aqui para vocês empresários, profissionais de diversas áreas, e já temos uma lista muito grande. Caramba, se eu começar a fazer um spoiler aqui dos nomes que vou ouvir, vocês vão pirar, porque é muita gente de altíssimo nível e também pessoas que conseguiram virar uma chave importante para mostrar para você que sim, é possível. Se você tem um sonho de empreender, se você tem um sonho de abrir o seu próprio negócio e fazer com que ele prospere, aqui é o seu lugar. Mentoria semanal, gratuita para você. Porque eu acredito, Léo, que podcast, nós estamos vivendo a era do acesso. O acesso às pessoas conhecerem, talvez muitos de vocês não conheçam Lilian, não conheçam Leonardo, mas eu digo que a democratização do conhecimento e da informação faz com que a gente chegue até pessoas que talvez a gente não cruzasse aqui mesmo em Salvador, empresários que performam muito bem no interior do estado, a gente também vai buscar esses cases de sucesso aqui no interior do estado, e o podcast dá esse lugar de escuta ativa, que é entre as coisas mais importantes do ser humano, é ser ouvido na essência, e a gente compartilhar essas histórias aqui, eu acho que vai fazer com que a audiência se beneficie com essa oportunidade. E aí eu já quero começar a entrar no entendimento de negócio. Bora lá, porque afinal de contas a gente está aqui com um podcast dedicado para você que vive no mundo dos negócios, que quer entender e conhecer estratégias para escalar o seu negócio e a sua vida. Quando você disse que você começou a mudar, inevitavelmente você começou a influenciar, impactar as pessoas ao seu redor. Qual foi a grande evidência real de que a transformação estava acontecendo? Teve alguma evidência entre os seus colaboradores, entre os seus sócios? As pessoas começaram a querer estar mais perto, a modelar? Como é que muda a sua frequência mudando? Mudou o ecossistema que você estava inserido? Conta um pouquinho dessa experiência, da perspectiva de que outras pessoas começaram a olhar dentro da operação do seu negócio, dentro do seu comportamento, essas transformações, e chamou a atenção. Espera aí, eu quero beber dessa fonte também. E engraçado é que isso acontece de forma tão natural. Né? A verdade vende. As pessoas começam a perceber a verdade que você está entregando e começam a perguntar mais. Aquelas que querem se aproximar e que estão na mesma vibração que você, e aí é muito importante. A gente pode, se a gente estiver falando para pessoas que não estão na nossa vibração, na nossa frequência, não conecta. Você sente. E assim, essas pessoas começam a perceber que você está numa frequência diferente, e aí elas têm dois caminhos. Te seguir, né? E tentar, poxa, eu também quero colar nessa maré crescente, ou virar chacota, né? Tem também muita gente que está totalmente fora de vibração, que sempre acha que é só mais um projeto e que não há nenhum propósito por trás. Então a gente percebe muito essa mudança no nosso ciclo social, né? Pessoas se aproximarem, pessoas se afastarem. Então eu acho que o importante, e aí tem a ver, e cada vez que eu leio mais, eu encontro nas páginas dos livros sempre as mesmas coisas. Realização, execução, realização, execução. O sonho que é sonhado, mas não é executado, ele não é realizado. Verdade. Né? E as pessoas têm medo de realizar pelo julgamento.
tem medo do que os outros vão falar, e se der errado, e se sair algum meme disso, e se eu gastar dinheiro e perder dinheiro, e se você não fizer nada? Não vai mudar nada. E ouvir histórias como a sua é bastante importante, porque no lugar de CEO, executivo, empresário, que já tem uma reputação como a que você construiu em várias indústrias diversas, com faturamentos de 7, 8 dígitos, a gente identifica aí uma certa resistência para começar. Primeiro que a gente tem um problema grave no Brasil, que é a questão do planejamento. A maioria dos empresários não tem uma visão a longo prazo e preparam seu planejamento estratégico nessa perspectiva. Então imagina você pegar a sua narrativa aqui, o seu storytelling de alguém que já estava ali nos 8 dígitos, internacionalizando com multinacional, começar do zero e ouvir chacota, virou blogueiro. Tá indo para podcast, tá entrando no digital. Então assim, trabalhar o ego e pensar que, ok, não é o ecossistema, é o ecossistema, é a questão do posicionamento e de legado, é o que faz com que a maioria dos empresários e pessoas de sucesso, e eu também, que sou uma pesquisadora nesse recorte aí de pessoas de alta performance, são as pessoas que realmente têm visão a longo prazo. Eu acho que é muito dessa visão que você compartilha com a gente, e você que está ouvindo aí, eu quero saber se faz sentido o que eu estou falando, deixa aqui no comentário se faz sentido o que eu estou falando, porque foi o que me pareceu até aqui, ouvindo a sua história. É muito desse lugar. Você saiu do medo e entrou para ação. Isso. E essa sobre ação... impactar pessoas, né? Perfeito. Eu repito sempre essa frase, eu acho que eu fiz nos últimos 3 meses, uns 6 ou 7 podcasts, e eu tô sempre falando isso. É uma frase que eu levo para minha vida, foi dita por Jesus Cristo, e as pessoas às vezes associam a Mahatma Gandhi, que é: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, eu acho que a mentoria é muito do servir, é de impactar, é de gerar uma motivação e uma transformação nas pessoas, né? Então, acho que isso tem me elevado tanto, eu estou tão satisfeito com esse papel que eu estou começando a tentar me desvencilhar um pouco do operacional dos meus outros negócios para que eu possa focar realmente nisso. E quando você se cerca de pessoas competentes, sócios bons, você consegue fazer isso, porque o seu negócio ele vai evoluir, vai rodar se você estiver lá ou não, né? Não dá para você ter um negócio que ele dependa exclusivamente de você. Isso a gente vai falar muito aqui durante os programas semanais. E a ideia é a gente trazer para cá pessoas que compartilhem esse mesmo nível de experiência. Abrir o operacional e mostrar... A maioria dos empresários a gente assiste que eles ficam muito no operacional e não vão para o estratégico. E se eu não vou para o estratégico, obviamente eu não tenho condição de construir essa escada de valor, esse crescimento que a gente almeja. Então, se você não tem a capacidade de estruturar o seu fluxo operacional de forma bem sintonizada, você nunca vai conseguir ir para o estratégico. E me parece que isso aí é algo que você já conquistou e você vai depois compartilhar nos próximos episódios o que é que você fez. Pessoas boas que você contratou, você aprendeu a delegar, como foi esse caminho de se tornar alguém mais livre, que é a crise do mundo, gestão do tempo. Ai, meu Deus, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para mais um projeto, eu não tenho tempo para estar com a família, ou eu sou empresa ou eu sou família. E essa celeuma a respeito do tempo é o que impede as pessoas de realizar sonhos e criar novos projetos. Como é que você faz essa gestão aí, se é que a gente faz gestão do tempo? Porque eu tenho um entendimento sobre isso, viu? Eu quero ouvir você. Era a desculpa que eu utilizava. Olha aí, né? Que eu não tenho tempo para nada. Então, o que eu fiz? Eu comecei a criar rotinas e hábitos que permitissem eu ter esse tempo. Eu acordo hoje todos os dias às 4 horas da manhã. Ah, pô, que horrível, você vai acordar 4 horas da manhã, você não dorme? Não, eu durmo mais cedo, acordo super disposto. Aliás, eu fico chateado quando eu não acordo esse horário, por algum motivo. E aí, o tempo que eu não tinha para ler um livro, eu leio nas 4 da manhã, né? O tempo que eu não tinha para ir à academia porque eu chegava cansado, eu vou à academia às 5 da manhã. 6h20 eu tô levando as crianças para a escola. Algo muito legal que eu adoro fazer. Que eu não fazia. Né? E tudo isso somente otimizando o meu tempo. Né? Fazendo com que o dia durasse mais do que aquilo que eu já achava que era bastante. Então, acho que tudo é possível se você tiver vontade e você querer fazer. Para criar um hábito, Lil, é muito rápido. Você só precisa de 20 a 30 dias para criar um hábito, desde que você tenha uma rotina disciplinada. Disciplina é a base de tudo, né? A disciplina lhe leva
aonde muitas coisas que você tem de competência não lhe leva. Perfeito, né? Isso aí. Então eu acho que tudo começa por aí. Mas até agora a gente só falou de Leonardo Leão. E eu tenho aqui do meu lado uma co-host. Eu tava querendo fugir, mas não vai ter jeito. Não vai fugir, não. E vocês sabem que todo mentor tem outro mentor, né? Pelo menos todo mentor que se preze. E aqui do lado está a minha mentora, né? Quem me incentivou a iniciar esse projeto. E não fazia sentido eu estar aqui sem ela, né? Então, eu queria, Lilian, que você contasse um pouquinho também da sua história. Me contasse um pouquinho como você se tornou mentora, mas contasse um pouquinho da história de vida empresarial de Lilian. Como Lilian começou, aonde atuou. Eu sei que você é conselheira da Anshan, né? E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Bora lá, então. Eu achei que eu ia fugir, mas não teve jeito. Ele me pegou e é óbvio que eu também preciso me apresentar. Afinal de contas, eu vou estar aqui conversando com você, a gente vai estar aqui batendo papo com convidados. Deixa eu me apresentar. Eu sou Lilian Marins. Eu gosto de me definir para as mulheres que estão aqui ao vivo com a gente na audiência. Mulher MP. Não sou mulher do Ministério Público, eu sou mulher de múltiplos papéis. Eu sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, sou mentorista, enfim, aquela infinidade de coisas que nós fazemos. E sim, me realizei profissionalmente. Sabe por quê, Léo? Porque eu acreditei, eu tive sempre essa clareza. Na verdade, eu casei cedo. E aí, beijo, marido, te amo. Eu casei cedo com aquela máxima, eu quero ser mãe. Eu tinha muito claro que eu queria ser mãe, mas também tinha um chamado muito forte da minha realização profissional. Sempre foi algo que para mim foi prioridade. E minha primeira formação foi Relações Internacionais. Eu olhava ali, não vou ficar no Brasil, só agora, depois de 20 e poucos anos de formada, que eu vejo, não é que lá atrás eu já falava que eu ia ter esse pezinho lá fora, mas enfim, Relações Internacionais. Depois, muito novinha, 21 anos, fui fazer minha primeira especialização em gestão de negócios. Eu lembro que eu entrei na FGV, a primeira turma da Bahia, e eu era caçulinha. E só tinha executivo de várias multinacionais empresas. O que você está fazendo aqui, menina? E eu já tinha essa curiosidade de beber. Quando eu fui fazer pós, qual é a melhor do Brasil? A FGV. E vai ter na Bahia. Eu fiz, então é para lá que eu vou. Então, o meu apetite pelo aprendizado e conhecimento sempre foi muito genuíno e muito grande. E eu sempre queria me cercar das pessoas mais competentes, porque eu disse assim, tem alguma coisa que eu não sei, essa pessoa pode me ensinar. Então, venho aí dessa narrativa de relações internacionais e mundo dos negócios, só que eu nasci num lar de empresários. Então, job rotation fazia parte da minha vida. É do caixa, do embrulho, da loja, das compras, departamento financeiro. Então, essa experiência de nascer num lar de empresários ajuda muito a desenvolver esse olhar sobre negócio, esse apetite. Então, eu lembro que meu pai ia viajar para São Paulo, para as feiras. Eu ia junto, eu queria conhecer, eu via ele negociando. E aí vem a primeira arte, que é vendas. Então, eu me coloco no lugar de uma boa vendedora e entendi que essa é uma habilidade e competência da nova era, comunicação e vendas. Porque você começou falando sobre isso, inclusive. A gente vende 24 horas, 7 dias da semana. A gente vende do nosso posicionamento, da nossa comunicação, das pessoas que andam conosco. E aí, eu fui aprendendo essas habilidades e competências. Vivi um tempo fora do Brasil, morei nos Estados Unidos, morei no Canadá durante 3 anos. E foi quando eu apliquei para minha cidadania. Então, hoje eu tenho aí essa dupla nacionalidade, Brasil e Canadá, Uau. Que é o meu segundo país. Tive experiências profissionais lá fora, fiz uma formação de gestão de projetos no Canadá e sempre olhando minha grande paixão, que era negócios. Só que aí veio a grande experiência, liderando um time de mais de 150 pessoas na indústria da alta decoração. Eu tinha uma loja, representava uma grande marca de móveis, mas o mais interessante para mim era meu apetite pelas pessoas. Então eu tinha muita vontade de treinar, desenvolver, conhecer. E aí eu dizia assim, caramba, o processo está todo desenhado, cidadã não entra na cabeça, não faz o negócio certo. Eu disse, já entendi. Se eu dominar a maestria de influenciar pessoas, eu vou fazer com que esse processo, genuinamente, seja imputado ali, né? Aquele input ali que a gente traz. E aí eu comecei a descobrir esse apetite por desenvolver pessoas. Entrei no mundo do marketing, entrei no mundo do coach, do mentor, e hoje eu vivo aqui, sou head da Anshan Brasil aqui na Bahia. Quando eu voltei para o Brasil, fui convidada pela Câmara Americana, então hoje eu estou nessa cadeira de líder da operação aqui na Bahia. Trabalho muito com embaixada, consulado americano, empresários de grande porte, indústrias de grande porte. Mas, acima de tudo, o que eu gosto é que eu sou gente que gosta de gente.
Eu adoro conhecer pessoas, eu gosto de conhecer negócios, eu gosto de conhecer de onde as coisas nascem, por que elas nascem, porque toda empresa nasce de um sonho. E aí eu fico, caramba, de onde foi que saiu essa empresa? Como é que começou? Então, é desse lugar que eu fico muito privilegiada e me sinto muito privilegiada de estar aqui batendo um papo sobre esse Eleve Level, porque essa oportunidade de expandir repertório meu, porque eu tenho certeza que a cada convidado sentado, eu e você vamos aprender muito, mas também compartilhar um pouquinho dessa experiência de mundo de negócios. Ufa! Vocês viram Falo o tamanho rápido, né? dessa mulher que tá aqui do lado. Gente, mentira, é pequena, 1,56. É só, Gary, na câmera tudo fica grande, é só pequenininha. Agora, Lil, entre meus mentorados, eu tenho muitas mentoradas mulheres e elas sempre têm essa dor, né, de como ela fazer os dois papéis, o papel de executiva, de empreendedora e o papel de mãe. Me conte como é esse desafio de você ser essa mulher com uma carreira tão grande e ao mesmo tempo lidar com o papel de ser mãe. Eu vou lhe dizer, viu? Enfim, mãe coruja sabe como é. Modéstia à parte, meus filhos são sensacionais. Arthur já vai fazer 18 anos, está aí se preparando para aplicar para a universidade, Luminha com 10. E eu digo que eles são os meus maiores e melhores projetos. Pensando na analogia do mundo dos negócios, meu maior e melhor empreendimento é minha família e as crianças. E como foi que eu consegui fazer isso? A maioria das minhas mentoradas se surpreendem, porque eu pego ferramentas de gestão, ferramentas de negócio e atribuo isso à gestão da vida. Então, eu consigo fazer isso como? Eu sou mestra em delegar. Se tem uma arte que você, mulher, que é múltiplo papel aí, assim como eu, você precisa aprender, é delegar. Eu não faço a maioria das coisas que eu deveria fazer, porque eu treino, contrato pessoa boa, treino e capacito e faço follow-up. Então, todas as pessoas que conectam comigo para poder, poxa, eu quero muito transicionar a carreira, mas eu não tenho como, ou eu tenho muito desejo de empreender, mas eu não sei o como. Primeira coisa, aí é um olhar muito meu e foi bom você trazer esse recorte de mentoria e mentor, porque a gente precisa escolher um mentor que tenha valores alinhados aos seus. O valor, para mim, principal é a família. Então, eu não abro mão de absolutamente nada que venha atrapalhar o meu principal e maior projeto, que é a família. Por isso eu fui empreender. Porque assim, não tem como ninguém querer fazer gestão do meu tempo. Dizer que eu vou ter que bater hora de ir daqui até aqui, não vai funcionar para mim. Se eu preciso ter essa liberdade de tempo, eu preciso ser a pessoa que eu assino meu cheque. Eu preciso ser a pessoa que tem autonomia para poder dizer a hora que eu vou e eu não vou. E para fazer essas múltiplas coisas, eu entendi que eu precisava, assim como você disse, contratar pessoa boa. Por que a gente vai perder tempo querendo fazer algo que não é a nossa habilidade, nossa competência? Então, eu me cerco de colaboradoras muito boas dentro de casa, que eu trato e faço gestão com uma empresa. Então, aqui, a sua descrição do cargo, tá aqui suas tarefas, eu preciso de você tais e tais horários, vai funcionar dessa forma, eu preciso de tais e tais horários, porque tem agenda de Luma, tem agenda de Arthur, delego. E esse é o grande problema da mulher. A mulher acha que ninguém vai fazer tão bem quanto ela. A mulher acha que eu não posso... Meu marido é meu parceiro. Ele tem que estar ali comigo, porque não é uma coisa que eu sozinha tenho que fazer. Assim como eu também sou um braço para as coisas que ele precisa fazer. Então, sem dúvida nenhuma, entender que você não faz gestão de tempo, você faz gestão de prioridade, e foi por esse o exemplo que eu dei da família. Então, a minha prioridade, eu, você e todas as pessoas que estão aqui na sala, tem 24 horas. A gente precisa fazer boas escolhas. E boas escolhas vêm da palavra de tomar decisões. Decisão, inclusive, difícil, às vezes, de dizer, olha, que mais? Com certeza você deve ter recebido milhões de pessoas. Eu quero ser seu sócio, vamos abrir alguma coisa. Você diz assim, obrigada, mas esse projeto não. Não, exatamente. Não, vamos fazer uma live comigo, vamos... Não. Porque quando você tem claro quais são os seus valores, quais os projetos que fazem sentido na sua vida, fica mais fácil dizer não. Então, hoje eu tenho muito claro o que é que eu digo sim, o que é que eu digo não. Quem são as pessoas que eu confio para delegar, contrato muito bem e treino muito. E também quando identifico que errei na contratação, porque a gente erra, demite rápido. Mas, acima de tudo, para mim, a arte que resume tudo isso é saber delegar. E você falou algo, Lilian, que eu até vou pegar esse gancho, porque conecta com o mundo de negócios também. Você falou, a mãe acha que ninguém faz melhor do que ela. Perfeito. Você sabia que a maioria dos empresários, CEOs, também não conseguem se desvencilhar dos seus negócios porque eles acham que ninguém faz melhor que eles, quando na verdade ele deveria se cercar de pessoas competentes e melhores do que ele, para que ele possa absorver conhecimento, trazer para si o que ele não tem
e aí se tornar mais completo e aí conseguir fazer com que o negócio evolua. Se as pessoas entendessem que investir em talentos, investir em pessoas transforma o negócio, as pessoas fariam mais isso. Melhor estratégia de negócio, sobretudo numa era cada vez mais tecnológica. Eu digo, a minha frase de capacitação e treinamento quando eu vou palestrar em empresas, quando eu sou convidada para fazer workshop, inclusive com os meus mentorados, numa era cada vez mais tecnológica, nós precisamos desenvolver o humano na mesma velocidade. Então a gente está vindo aí, a tecnologia não vem para substituir o humano porque nós somos únicos. Existem 8 bilhões de formas diferentes de dar certo no mundo. Que loucura é a gente achar que todo mundo tem que ser igual. Então, a partir do momento que eu identifico talentos, potencializo esses talentos e eu consigo fazer com que esse talento consiga ocupar áreas em que eu estou ocupando, eu estou mais livre. Então, é questão de ser mais inteligente no sentido de que eu vou ter mais tempo livre para poder fazer o que eu tenho habilidade e competência de fazer, que são os projetos como esses que nós estamos fazendo aqui, que é abraçar e ousar sentar em outros lugares, assim como eu sei que você investe muito em conhecimento, então vai viajar, vai fazer um treinamento, vai fazer um curso, vai se disponibilizar a conhecer pessoas, tem um monte de novidade que vai acontecer em outubro, depois a gente vai contar aqui, mas assim... Esse projeto é um exemplo disso. Eu tenho certeza que muitas coisas vão se desdobrar daqui. De imersão, de eventos presenciais, porque isso faz com que você comece a ter sabor. E sabor vem de saber. Eu só posso ter sabor de algo quando eu sei sobre algo. No grego, sabor vem de sabere. Então, o conhecimento, ele liberta. Mas conhecimento sem ação é igual a nada. Sem realização. Sem ação não tem realização. Não tem realização. Então, é muito... dessa oportunidade de transbordar, e isso também aconteceu comigo, porque eu recebia muitas pessoas dizendo, como é que você aprendeu a falar inglês? Ô, Lilian, como é que você... As habilidades que falam pra mim, como é que você conecta com tanta gente? Rapaz, se você vai para um estado, você tem alguém amigo, você conhece alguém. E aí eu começava a perceber que as pessoas queriam saber o como eu fazia as coisas. E tem um dos meus mentores que fala, o Peter Diamandis, ele fala assim, não é o como, é quem. O como é um método, mas o mais importante do que o como é quem faz aquele método acontecer. E aí eu comecei a perceber que existem a palavra-chave que se chama modelagem. Eu vi que tinha pessoas me modelando e eu sabia que eu estava modelando pessoas. Eu fiz, tem uma oportunidade de escalar essa voz aqui. Como é que eu posso reter toda a experiência que eu tenho, conhecimento para mim só? Eu tenho uma máxima que o tamanho do meu privilégio, Léo, é o tamanho da minha responsabilidade. E aí a gente olhar para a Bahia, a gente olhar para os empresários que aqui, na verdade, empreender no Brasil já é um desafio, vamos combinar. E aí a gente olha a narrativa, o cenário econômico, político que a gente vive, como é que eu, você e tantos outros empresários que vão sentar aqui nessa mesa tem como contribuir, ajudar alguém que está ali passando por um momento de deserto, de desafio, de sufoco, virar essa página, a gente vai se conter no conhecimento? No meu mundo isso não faz sentido. Não, e tem a ver com o que você falou, responsabilização. Acho que existem muitos motivos para a gente dar desculpas, né? De que eu não consegui realizar determinado negócio porque o momento político é ruim. Ou eu não consegui porque eu tive medo de fazer isso. Ou jogar a culpa sempre em terceiros, transferir a responsabilidade. A partir do momento que você tem autorresponsabilização e que você consegue perceber que o seu passado te transformou no que você é hoje, né? Exatamente. Mas o que você vai ser no seu futuro é o que você faz hoje e não o que você fez no seu passado, e você assume a responsabilidade de fazer e mudar o seu futuro, aí as coisas começam a acontecer. O problema é que as pessoas ficam presas a um passado ou a responsabilidade de coisas que elas acham que foram outras pessoas ou outras coisas que impactaram ela, quando na verdade ela precisa assumir a responsabilidade e partir para a execução. E a execução não acontece porque as pessoas têm um medo. O medo é o maior limitador de toda e qualquer coisa que o ser humano se impede de fazer. E eu optei, e aí já conto aqui para você uma estratégia, que aí você já sai daqui desse primeiro encontro. Se aqui é mentoria, se aqui você vai aprender estratégia nova, você já tem que sair com input. Se tem algum projeto seu aí, se tem algo que você deseja realizar, mas não está realizando por medo, tá aqui uma estratégia para você. Olha só, Léo. Medo e fé. E aqui a gente não está fazendo nenhum recorte religioso, pelo amor de Deus. Estamos falando com pessoas maduras, estamos falando com pessoas que querem avançar para um próximo nível. Medo e fé são duas coisas que são desenvolvidas pela nossa mente. Se tem algo que a gente precisa desenvolver com muita maestria, é o nosso mindset. Mind, mente, set, setar.
Então, a partir desse lugar, eu entendi que se o medo é algo que me trava e é uma criação de... Eu me travo por medo de algo que vai acontecer e que não aconteceu. Eu previsiono, né? Vai acontecer isso, eu tô com medo, e se eu perder dinheiro, e se a empresa não der certo, e se meu sócio me der passar perna, enfim, isso é economia, e se. É o medo. Do outro lado tem a fé. A fé também é algo criado na mente de algo que não aconteceu e que você provisiona Acredita como sendo algo verdade e bom. Eu sempre escolhi transferir o medo pela fé. Então, Perfeito. tudo que me motiva a realizar se está nascendo no meu coração, tem verdade. E a verdade vende. Então, eu preciso transbordar essa verdade para entrar na realização. Porque eu já aprendi, através de muita dor, que sucesso sem realização é igual a fracasso. Para o mundo inteiro, eu tive muito sucesso em um dos grandes projetos que eu tive envolvida. Faturamento de 7, 8 dígitos, enfim, empresas de grande porte. Para foto, porque aí tem outro detalhe, a gente precisa ter cuidado que tem muito empresário vivendo de foto, de imagem, mas não consegue botar a cabeça no travesseiro e viver em paz. E não tem... Para mim, a moeda mais valiosa do mundo se chama paz. É isso aí. E você sabe que é porque é muito mais fácil para as pessoas ficarem na sua zona de conforto, total, né? Total. E eu posso citar esse exemplo de mim mesmo. Esse projeto, para mim, se eu fosse pensar alguns meses atrás, é totalmente desconfortável. Eu quero que você conte para a audiência o que você falou hoje. Conte, pergunta ele aí, tá? Vambora. Não, vou contar. Fala a verdade. Assim, eu sempre tive... eu não sou um cara das câmeras, não sou uma pessoa do meio social, digital, não sou uma pessoa que gosta sempre reservado. Sempre mais reservado de expor faturamento, de expor números, de expor qualquer tipo de riqueza em qualquer nível. E para montar esse projeto, eu precisei começar a quebrar algumas crenças limitantes, né? E essas foram crenças, me relacionar com a câmera, me colocar em projetos como esse, totalmente fora da minha zona de conforto, que era gerir negócios, né? No quadrado, no escritório. E por mais que eu tivesse qualquer nível digamos, de destaque nesses negócios, eu estava sempre dentro de uma zona confortável, de algo que eu sempre fiz protegido. E estava fazendo o que eu sempre fiz na minha vida inteira. Então, você falou algo da fé e do medo e que os dois são coisas da mente que você projeta na frente. Exatamente. E eu pensei muito nisso. Eu comecei a me projetar, a fazer quadros de visualizações, a perceber aonde eu quero estar com esse projeto, aonde eu quero estar no meu futuro daqui a 5, 10, 8, 12, 15 anos. E comecei a falar, para eu alcançar aquilo, eu preciso começar agora a fazer isso. Porque as pessoas acham, né, quando lê muito sobre universo, sobre o invisível se materializar no visível, as pessoas acham que as coisas vão cair do céu, né? Não, querida. Que basta orar, basta rezar ou basta acreditar em determinado ser que vai aparecer e não é. Você precisa partir para a execução. Você precisa colocar seus planos em prática para que esses planos sejam realizados. Aí sim as coisas começam a se movimentar e a vibrar em um nível de frequência que vai fazer com que você atraia para si oportunidades para que essas realizações aconteçam. Mas se você ficar... aquela história da chuva e do jardineiro, né? Aquele que ficava torcendo para chover e nunca plantou nada. Aí quando choveu não nasceu nada. Com certeza. Então, você precisa preparar o campo para quando vir a abundância, a chuva, você possa... Tá pronto quando a oportunidade chegar. Exatamente. A maioria das pessoas diz assim, não, eu só vou fazer isso quando a oportunidade chegar. A oportunidade veio, mas ela só dança com quem tá no salão. Se você não estiver no salão e muito menos souber dançar, vai perder a oportunidade. Mas eu quero que você conte, não pense que você vai fugir, não. Ele disse que antes de começar aqui, ele estava com o quê, Leonardo? Pois é. Pela primeira vez, depois de muito tempo... um friozinho na barriga. Porque eu sempre me desenvolvi muito bem, assim, eu sei lidar muito... com desafios. Não só com desafios, mas assim, eu me adapto muito rápido às situações, né? Então eu nunca tive, assim, sempre que eu começo algo novo, um projeto, eu parto para execução, não tenho medo, perco dinheiro, ganho dinheiro, isso faz parte do processo, não tem problema nenhum. E quando eu cheguei aqui no estúdio hoje, eu falei, caramba, esse projeto começou só tem 6 meses e eu já estou num estúdio de uma grande rede,
né? De um grande parceiro. De um grande parceiro, né? Que está aí em vários canais de comunicação, com um público, com audiência desse tamanho. E aí deu aquele friozinho na barriga, eu falei, caramba, e ao vivo, não tem como errar, né? Errou. Não é uma gravação, pô, corta, Paulinho, não tem como fazer isso. Então, deu um frio na barriga pela primeira vez depois de muito tempo, e isso é bom. Isso adoro. Totalmente... Eu não tem coisa que me deixe mais realizada, é aquela aceleração no coração, aquele frio, porque isso, gente, é sinal de vida, é sinal que nós estamos em movimento, e eu vejo tantas pessoas próximas que vivem ali um feijão com arroz, todo dia a mesma coisa. Eu disse, gente, isso é piloto automático, a gente já está sendo substituído por tudo automatizado. O que é genuíno do ser humano é esse pulsar, e eu fico muito feliz, porque eu sei que desse lugar aqui vai sair muita coisa boa, inclusive a gente magnetizando por tantos parceiros legais, que eu acho que as portas vão se abrindo. Quando me perguntam assim, Lilian, você imaginava que as coisas iriam acontecer nessa cadência, né, no pacing que as coisas estão acontecendo, de posicionamento, de reconhecimento? É porque quando a gente faz as coisas de verdade, com o coração, as pessoas sentem. E pensar que nós estamos aqui num canal como esse, com a parceria com a Notícias, desenvolvendo essa oportunidade de falar de negócio, sobretudo na Bahia, com pessoas que vivem de negócio. Porque a gente não tem que falar de teoria, a gente tem que falar de empreendedorismo de forma rasa para vocês. A gente quer abrir a caixinha de Pandora, mostrar assim, olha, isso aqui é BO, não vá. Olha esse caminho aqui, vá por outro lugar, conecte com tal pessoa, crie essa estratégia, desenvolva esse funilzinho aqui que vai dar certo, para compartilhar com você que está aqui esse aprendizado, porque senão não faz sentido. Claro, e aproveitem essa oportunidade. Vocês vão estar semanalmente tendo a oportunidade de receber mentoria, não só minha e de Lilian, mas de todos os empresários, empreendedores que passarem por aqui, com toda a vasta experiência que a gente vai trazer. Nós vamos trazer também pessoas que estão iniciando o processo de empreendedorismo, mas já estão com destaque. Nós já temos convidados aqui marcados que estão rompendo as barreiras aí do empreendedorismo na Bahia. Tem muita gente competente aqui. Então, aproveitem essa oportunidade, porque é uma mentoria semanal. E eu acho que todos que acreditarem nesse projeto e tiverem realmente disciplina de acompanhar toda semana, não tenha dúvida que mudará de nível. E aí a gente vai caminhando para o fim, tudo que é bom vai chegando ao fim, não é verdade? Mas esse foi só o primeiro episódio, e é óbvio que eu não vou encerrar isso sem fazer perguntas que vão marcar o nosso primeiro episódio. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez aos nossos grandes parceiros e patrocinadores, ao Winner, a sua experiência gastronômica, qualidade e segurança no conforto da sua casa. Mas também tem outro grande patrocinador parceiro, Canetas e Brindes. Eu não queria abrir eu vou antecipar, spoiler. Cada convidado vai receber um grande mimo e presente, porque a gente realmente acredita na experiência do usuário, a gente acredita no Customer Experience. A gente vai falar um monte de coisa assim, diferente, tal, modinha, mas a real é, todo mundo quer ter uma experiência de impacto. E óbvio que aqui no Elevel Cash você também vai ter uma experiência que vai ser marcante. Então, gratidão aí ao Winner, grande parceiro desse projeto. Canetas e Brindes, minha Fá, um beijo carinhoso para você. Gratidão por confiar e acreditar, para você que faz assim ativação de marca como ninguém. Desconheço aqui na Bahia alguém que faça ativação de marca e que, mais do que isso, acredite em projetos que elevam o nível do empreendedorismo baiano. É por isso que a gente quer atrair não só empresários para sentar aqui e trocar com a gente, mas também empresas, marcas que têm clareza do seu propósito de existir. Nunca se falou tanto em propósito no mundo dos negócios. E aí, óbvio, que eu vou perguntar para ele o quê? Propósito. Lógico. Leonardo, a gente vai começar a desenhar um modelo para esse podcast aqui. Vamos lá. E o modelo é o seguinte. E se, somente se, desse um blackout, bug total, e apagasse tudo da memória? 350 milhões de empreendimentos aqui, Portugal, inovação, tecnologia, tudo seu vai ser apagado. Não vai haver memória sua. Porém, foi dado a liberdade para que você deixasse 3 grandes verdades. Aquela verdade diz assim, olha, isso aqui foi a verdade da experiência de vida de Leonardo Leão e que ele quer deixar como legado. Para aquele cara que vai viver ali no empreendedorismo familiar, para aquele cara que vai empreender em múltiplas indústrias, para aquele cara que quer manter a integridade genuína da família, que quer ser exemplo para os seus colaboradores. Quais seriam as suas 3 grandes verdades, aqueles marcos que a pessoa assim, caramba, essa chave vai virar para mim. Aproveite e pense aí você também em casa.
Se eu te perguntasse hoje quais seriam as 3 grandes verdades que você deixaria pro mundo, quais seriam elas? Agora é sua vez. Caramba, Lilian, é ao vivo. Me desse Se tempo vire, para querido. pensar. Se vire, querido. Bora lá. Não, eu acho que estaria conectado com, para mim, os 3 pilares que norteiam toda a minha vida. O pilar familiar, né? Um beijo para minha esposa, um beijo para meus filhos, meu pai, minha mãe. Tô na Xuxa. Papai, mamãe. Um beijinho e tchau, tchau. Tchau, tchau. O pilar familiar, o pilar de desenvolvimento pessoal, né? E principalmente, se cerque de amigos e de pessoas boas. Tenha um ciclo social bom. Perfeito. Eu acho que se tudo apagasse, o que a gente leva da vida é isso. É o que você fez junto à sua família e o que você impactou junto aos seus amigos e ao seu ciclo social. Sensacional. E é desse lugar que a gente vai caminhando para o fim do primeiro episódio do Eleve Level, o seu cast, que vai levar você, vai para um próximo nível. Gratidão pela sua companhia, gratidão pela experiência e aproveite e compartilha conosco qual é o nome que você gostaria de ver sentado aqui, sendo entrevistado por nós, compartilhando aí. Se você tem alguém ali que você admira, aquele empresário ou aquela marca, porque às vezes você nem conhece quem é o CEO que está ali por trás. Quantas vezes as pessoas são fãs ali de marca, de campanha e não sabe quem está por trás? Que mente é essa? Então, é a sua oportunidade de conhecer. Marca aqui pra gente, manda aqui no direct, porque vai ter muita novidade pra vocês. Isso é só o começo, estamos aqui esquentando os motores da entrega do Eleve Level Cash. Mas quero agradecer a sua companhia e te espero na próxima quarta-feira. Olha, aproveita que hoje a lua foi a maior lua, aproveita aí, vai dar uma olhadinha, mas calma que quarta-feira tem mais, é véspera de feriado. E eu quero saber se você vai estar aqui com a gente. Será, Léo? Bora lá, aproveita e já chama aí, faz o convite. É isso aí, muito mais conteúdo você vai encontrar no @EleveLevel no Instagram, no YouTube. Segue a gente, compartilha, tem muito conteúdo de qualidade, muita coisa para aprender e desenvolver e estarei lá disponível o tempo inteiro para vocês responder no direct e quarta-feira que vem, o convidado é forte, viu? Não dá para contar ainda. Não vou contar ainda, porque é o seguinte, se você quer entender um pouquinho de uma indústria extremamente desafiadora e como é que virou a chave, só vem que no caminho você entende. Para quem ainda não me acompanha, @lilian.marins, é uma alegria conhecer vocês, só chamar no direct, a gente bate um papo. Gratidão, Léo, pela oportunidade de lançar esse projeto com você, me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Gratidão a todo o time, Paulinho, Rebeca, Luzbel, pela parceria e confiança de trazer esse projeto aqui pra gente falar de negócio, falar de pessoas e falar de pessoas que transformam. Um beijo a todos vocês, muito obrigada. Encontro vocês no próximo episódio. Eleve Level, o seu podcast que vai te levar pro próximo nível. Eleve o Level. Isso aí.